Você está no Finanças de Cabo a Rabo e o tema do vídeo de hoje é o Banco do Brasil. Banco do Brasil que, por sua vez, não vive um bom momento e a gente vai discorrer aqui um pouco sobre os motivos antes da entrega do resultado do terceiro TRI de 2025. Mas, como sempre, antes de iniciar o vídeo, eu gosto de falar sobre o que a empresa faz e como ela ganha dinheiro. Para alguns pode parecer muito óbvio, afinal de contas é um banco, mas tem sempre gente iniciante, então eu vou repassar rapidamente. Se você já sabe, pula essa parte do vídeo, mas se você está chegando agora, essa parte é para você, tá? Um banco, basicamente, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro, né? Além disso, ele ganha com juros, né? Cobra juros quando ele faz empréstimos tanto para pessoa física como para empresas, ganha também com tarifas e serviços, por mais que em pleno 2025 as fintechs estejam aí de vento em popa, ainda assim os bancões, não só o Banco do Brasil, ganham uma fatia relevante com tarifas e serviços, né, de contas, cartões, transferências como DOCs e TEDs. Sim, isso existe ainda e ainda dá uma boa lucratividade para o banco. E tem uma parte de investimento também, né, porque eles lucram aplicando o próprio dinheiro em títulos de empresas e outros investimentos também. No caso do Banco do Brasil, que está aí há mais de 200 anos, né, o que mais diferencia ele dos outros bancões é a questão que ele é estatal. Então, uma boa fatia do banco é do governo. Por isso, né, além de lucrar, ele também, na teoria, até a gente não vai entrar na esfera política, mas na teoria ele teria uma missão aí de ajudar a economia do país, pequenas empresas, programas sociais e principalmente o agronegócio, que é de fato um diferencial do Banco do Brasil, né? Muitas vezes ele faz coisas que outros bancos privados não fazem porque ajuda o país e mesmo que o lucro seja menor, né? Tem concorrente? Tem. Os bancões, né? Itaú, Santander, Bradesco. Na B3 hoje são listados outros bancos além desses três bancões, mas de fato eles são os principais, então a gente não tem nem o que dizer. Cada um tem suas peculiaridades, atendendo com mais força uma determinada fatia de mercado. Enfim, eu tenho vídeo de todos esses bancões aqui no canal, vou deixar no card aqui acima e já se inscreve também para acompanhar os resultados que virão em breve de todos eles, tá bom? Como o foco desse vídeo aqui é o Banco do Brasil, vamos falar o porquê dos resultados caírem, né, tanto nos últimos meses. Como você pode ver aqui, ó, nesse gráfico, no mês 5, o Banco do Brasil tinha alcançado aí suas máximas históricas na casa dos R$ 30 quase o preço, né? No momento em que eu gravo esse vídeo, o banco está sendo negociado a 21,92 e está oscilando todos os dias, né? Então, o que acontece? Se você pegar nos últimos 6 meses, houve uma queda substancial. Mas por que aconteceu isso, né? Em grande parte pode-se atribuir essa queda bem brusca aí no preço das ações do Banco do Brasil por conta do agronegócio, né, que deu um calote recorde em 2025 no Banco do Brasil. O que aconteceu aí, trocando em miúdos? O número de produtores rurais que não conseguiram pagar o banco explodiu. Isso aconteceu por conta de vários problemas ao mesmo tempo. Por exemplo, a questão climática, né, muita seca em algumas regiões, enchentes em outras. Isso, como resultado, né, gerou uma perca muito grande nas safras, né, produtor sem dinheiro para pagar as contas, juros nas alturas também, né, a gente está com a Selic a 15% já há um bom tempo, e os empréstimos rurais ficam caríssimos, né, tinha produtor pagando aí entre 25% e 30% de juros ao ano, isso é muito alto. Como consequência, mesmo aqueles produtores que colheram, né, ganharam menos, né? Os insumos estão caros, o dólar está muito instável nos últimos tempos e os preços de algumas commodities caindo, então juntou tudo isso, né? As dívidas ficaram mais difíceis de renegociar porque os produtores tentaram, mas isso foi demorado, burocrático e, em alguns casos, em boa parte deles, nem sempre foi aprovado. Então, o banco acabou fechando a mão, o risco tá crescente, né? Então, tanto o BB como outros bancos ficaram mais duros, assim, mais criteriosos para liberar o crédito, especialmente para quem já estava endividado ou em recuperação judicial. Então, para resumir aqui, é clima ruim, juros altos, produtor ganhando pouco, dificuldade para renegociar, recorde de calotes no Banco do Brasil, o que mexeu fortemente com o lucro do banco, né? Nesse slide aqui, ó, a gente pode ver o quanto que o banco pode perder com calotes, né? A maior parte da carteira ainda está em dia, mas no estágio 3, que é isso que eu acabei de mostrar para você aqui, onde estão os calotes de verdade, o banco pode perder aí na casa dos 70% do valor emprestado.
E o maior problema está no agro e nas empresas, né, que são os que mais devem e mais atrasam. Falando um pouco sobre perspectiva dos próximos resultados, o Banco do Brasil ele avisou o mercado que ele está mais cauteloso. De que forma? Ele soltou esse fato relevante aqui, né, fazendo uma revisão das projeções para o ano de 2025. Então, de certa forma, ele avisou que está mais cauteloso, vai emprestar menos, especialmente para empresas do agro, né? E também já de antemão espera sim gastar muito com calote, principalmente por conta da inadimplência no campo, né? Isso vai pesar de fato no lucro e até de alguma forma ajuda a explicar por que a ação caiu bastante nos últimos meses. Você pode ver aqui que os números revisados são bem discrepantes do que estavam sendo divulgados antes dessa revisão, né? Em poucas palavras, né, o banco apertou o freio, espera mais calote, é isso mesmo, e, consequentemente, menos crescimento. Quando um banco estatal faz esse tipo de coisa, né, o mercado todo liga o sinal amarelo, fica de alerta, e é uma tendência, sim, de que pode vir uma piora ainda maior nos próximos resultados. Por falar em próximos resultados, mais uma vez, se inscreve no canal, porque assim que sair a divulgação do terceiro TRI, eu vou fazer vídeo aqui para você ficar antenado. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo, senta o dedo, sem problema nenhum que eu vou te responder. Outro ponto também muito importante para o investidor pequeno, como eu e imagino que você também, foi esse fato relevante aqui, falando sobre a diminuição do payout. Antes o payout girava em torno de 40% e 45%. O payout foi reduzido para 30%, né, até segunda ordem. E como consequência, não houve aquela já conhecida antecipação dos dividendos referente ao terceiro trimestre e nós, investidores, receberemos apenas no mês de dezembro. Então ficou bem ruim para quem está acostumado a receber 8 dividendos ao ano, né, entre dividendos e JCP, como é o caso dos pagamentos recorrentes do Banco do Brasil. Esse ano vai ser um pouquinho diferente. E o motivo está claro aqui nesse fato relevante, né, que é para seguir a regra de pagar os 30% do payout. Né? Óbvio que se surgir alguma outra novidade importante, eles falam depois, porém não houve nenhum fato relevante. Tem algumas notícias no mercado aí de especulação de dividendos extraordinários aí, mas não é nada divulgado como fato relevante. O que também, por enquanto, né, não é um fato relevante, mas que já ajudou o mercado a estremecer mais ainda a relação com o Banco do Brasil, essa notícia está pairando aí de que o Banco do Brasil possivelmente pode fazer, junto com outros bancos, né, um empréstimo na casa de 20 bilhões para os Correios. Isso certamente não ajudou em nada o Banco do Brasil, né? E aí imagina só, você investidor associa essa notícia não legal aí sobre essa questão dos Correios com os números já meio fracos que o banco vem mostrando. E o que vai ser o resultado? Né? Mais medo e muito provavelmente, né, mais queda na cotação. Em suma, pode vir mais chumbo grosso por aí. Mas tem notícia boa também no meio de toda essa tempestade. Qual é? Né? Na minha visão, é claro, é muito importante salientar que o conglomerado do Banco do Brasil, ele não é só banco, obviamente, é um conglomerado, como eu acabei de falar, né? Então, o Banco do Brasil ele é um gigante, ele atua na área de seguros, consórcios, cartões, investimentos, tem até banco na Argentina, talvez você não soubesse disso, né? E o que salva mais o lucro do banco nos momentos difíceis? Sim, é a parte de seguros. Porque enquanto a parte dos empréstimos sofre com calote, juros altos, tudo que a gente falou agora há pouco, o seguro ele traz limpinho, limpinho, sem risco, né? E com margem alta, um retorno muito interessante. Por isso que a BB Seguridade virou, entre aspas, a galinha dos ovos de ouro do grupo, né? A partir do momento que ela não depende de emprestar dinheiro, né, não tem risco de calote, ganha com taxas e comissões todo santo mês, tem sim uma previsibilidade e tem margens muito altas, né, principalmente agora com a Selic em alta também, o dinheiro parado, né, da seguradora gera uma rentabilidade muito boa, mesmo em crise. É óbvio que tem uma queda, mas as pessoas continuam, de modo geral, pagando seguro, previdência, consórcio, né? Por isso que muitos analistas dizem que a BB Seguridade segura o lucro do Banco do Brasil quando o crédito falha. Eu concordo. O que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Falando um pouco sobre alguns indicadores importantes, como por exemplo o preço sobre o valor patrimonial.
A média do Banco do Brasil é de 0,76, o valor atual no momento em que eu gravo esse vídeo é de 0,69, ou seja, preço por valor patrimonial está bom, um baita de um desconto, né? Como se você comprasse R$ 1 de valor do Banco do Brasil por 69 centavos. Já o preço sobre lucro, que na prática quer dizer que se o Banco do Brasil continuar lucrando o mesmo que ele está lucrando no momento em que eu gravo esse vídeo, você, investidor, receberia o teu retorno em pouco menos de 8 anos, aí, em 7,93 anos, né? Está um pouco alto esse PL, baseado na média do Banco do Brasil, que é de 5,72, mas nada muito exorbitante. Sobre dividend yield, para aqueles que estavam acostumados nos últimos anos do Banco do Brasil a receber dividendos gordos, né, com uma frequência altíssima, saiba que a probabilidade é de que os dividendos serão minguados pelos próximos trimestres, né? E o preço, infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista e da estratégia de cada um, tende a cair ainda mais. Eu acredito que é uma bela oportunidade para quem pensa no longo prazo. Você concorda comigo ou não? Comenta aí embaixo. Afinal, é quase que unanimidade, né, que o Banco do Brasil, com mais de 200 anos de existência, vai se recuperar em algum momento. E, na minha visão, eu acredito que esse momento não vai demorar muito. 1 ano e meio, 2 no máximo, né? Ou seja, um futuro breve. Lembrando que nada disso é recomendação de compra e venda, é simplesmente o meu ponto de vista. O dividend yield atual está na casa de 7,82%, a média dos últimos 5 anos, casa de 8,5%. Aqui, até a forma que o Banco do Brasil paga, você sabe disso, né? Acompanha também. Ele paga com uma frequência muito alta e paga muito rápido. O diferencial é esse ano aí que houve essa espécie de pedalada, né? Não houve esse adiantamento no terceiro trimestre, mas em breve eu acredito sim que isso vai voltar ao normal. Porém, se você está comprando agora, já entenda, hein, que muito provavelmente nos próximos trimestres aí virá um dividend yield mais minguadinho. Mas para quem tem visão de longo prazo, quem sabe não é uma ótima. Outro ponto mais que importante, que não podemos deixar passar em branco por conta do Banco do Brasil ser sim uma estatal, uma empresa que tem uma participação muito grande do governo, é a questão do risco político. Tá? Então, lembrando que o ano que vem, 2026, é ano de eleição. Dependendo do que acontecer, o banco pode dar uma afundada ou mesmo, né, dar uma respirada e gerar uma nova expectativa. Tudo depende de como o cenário político irá se desenrolar, independente da sua ideologia, não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que é um fato, né? As eleições podem sim mexer com o Banco do Brasil. Dito tudo isso, os resultados de fato, né, batendo o martelo ali do terceiro trimestre de 2025, vão sair no dia 13 de novembro. E aqui no canal vou fazer vídeo, inclusive pretendo colocar preço teto após entender o que aconteceu aí. Só a morte é garantida, mas ao que tudo indica, os resultados vão vir bem ruins. Mas vamos aguardar para ver. Mais uma vez, se inscreve no canal. Tem o link aqui do Telegram também, onde eu publico conteúdos exclusivos sobre finanças, está no comentário fixado e também na descrição. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, também deixa nos comentários que eu vou te responder. Agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo.